mais uma oportunidade que Ele nos concede. Quero ler aqui, irmãos, hoje, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você é firme ou é variável? Para não falar outra coisa aqui. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, foi um homem de Deus, a quem o Senhor Jesus Cristo revelou e desvendou muitas coisas a respeito do reino de Deus. Ele recebeu bastante luz no que diz respeito às coisas que o Senhor ainda tinha que fazer com a sua igreja. Então, como missionário cristão verdadeiro, ele andava pregando as boas novas de Cristo e ensinando nas igrejas por onde andava. E passava muitas coisas sobre o que haveria de acontecer nos tempos futuros em relação ao destino final da humanidade. O verdadeiro missionário firme e constante. O fato de Paulo aqui chamar os cristãos de Corinto de meus amados irmãos, isso fala de sua simplicidade diante da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo não se considerava melhor do que ninguém. E aqui eu vou abrir um parênteses para lembrar que o propósito na qual Paulo escreveu em Romanos 12, que fala: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, humildade, como sendo um missionário firme e constante, porém humilde. Então aqui o apóstolo mostra um requisito fundamental que o cristão deve ter: a humildade, que é uma qualidade, uma característica muito importante. Porque quem é humilde reconhece que a sua vida depende de Deus, que tudo na vida dele depende de Deus. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos, ele vem e provém de Deus. O humilde, ele reconhece que sem Deus ele não é nada, absolutamente. O orgulho, meu irmão, minha irmã, afasta de Deus, mas a humildade aproxima de Deus. A humildade leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. O humilde. A humildade também ajuda nos relacionamentos com as outras pessoas. Mas não devemos confundir humildade com coitadismo. O humilde reconhece que não é melhor do que ninguém. E todos merecem amor e atenção. Ou seja, Deus abençoa os humildes. Agora, voltando para a palavra aqui, fechando parênteses. O apóstolo Paulo, irmão, depois de ensinar por carta aos cristãos de Corinto sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e que seremos transformados no dia do arrebatamento, Paulo agora envia o seu conselho em como se devem comportar os seguidores de Cristo enquanto aguardam o retorno do Mestre. Como deve se comportar o verdadeiro cristão? Sede firmes. Esta é a recomendação do apóstolo. Seja firme e não outra coisa. Ele conhecia bem a fé dos cristãos daquele lugar, ou seja, dos crentes daquele lugar. E certamente sabiam que eles viviam para Cristo e o seu reino. E a recomendação é para que permaneçam naquilo que eles aprenderam, sem se desviarem do Evangelho de Cristo. E não é o que nós temos visto no dia de hoje. Aprende, nunca coloca em prática e se afasta de Cristo. E abre aqui outra observação. 1 Coríntios 16, 13 diz: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, e sejam homens de coragem, e sejam fortes. Aqui a própria palavra dispensa qualquer comentário, não é mesmo? Onde vamos encontrar esses cristãos? Sede firmes e constantes,
além de continuarem nos caminhos do reino de Deus e firmes na fé, eles deveriam continuar crescendo no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós também nos dias de hoje deveríamos. É conforme está escrito em 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer. Pensamentos duvidosos não poderiam ter lugar na mente de um cristão daquela igreja, nem muito menos do cristão ou crente do dia de hoje. Porque a vinda do Senhor é uma realidade, não tem como fugir disso. É como a igreja primitiva esperava Cristo nos seus próprios dias. E aqui o apóstolo lhes recomenda que sejam constantes em buscarem o reino de Deus em primeiro lugar, e não buscar as outras coisas em primeiro lugar. Buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Lembrando que diz em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Devemos. O mais importante é seguir em frente, vencendo os obstáculos, sempre abundantes e não faltosos. Aquilo que já haviam feito em prol do reino de Cristo, deviam manter firmes e constantes, com a intenção de avançar o máximo que puderem e não retroceder jamais. Não era momento de estacionar ou parar. Pelo contrário, a palavra de ordem era desenvolvimento e crescimento. Mas é o que a gente vê, tudo o contrário. Tudo o contrário. Por exemplo, os judeus tentavam todos os modos de impedir o progresso do Evangelho. E muito mais o Império Romano tentava impedir o progresso. Assim como nos dias de hoje tem muita coisa aí do Satanás tentando impedir. Porém, o apóstolo recomenda que nada deve impedir a expansão do Evangelho. 2 Pedro 1,2 diz: a graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Multiplicados, aumentado. Como Paulo desempenhou o seu trabalho missionário, nós também devemos fazer a nossa parte. Ele executava suas atividades na propagação do Evangelho de Cristo, ainda que não era tão conhecido. E chegando a uma cidade, ele procurava fazer discípulos para o reino de Cristo. E quando ele percebia que já tinha um bom número de convertidos, ele preparava lideranças para ficar lá, para poder dar continuidade aos trabalhos de ensino da palavra de Deus e fundar ali outras igrejas também. E quando isso já era realidade, ele partia de cidade em cidade, ele partia para outras cidades, e aí ia convertendo mais pessoas ao cristianismo, ou seja, fundando igrejas. Este deve ser o verdadeiro papel de um missionário cristão. Lembrando também, irmãos, da palavra que diz em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangélico que não evangeliza, irmãos, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Significa, irmãos, que haverá uma recompensa para os que trabalham na obra do Senhor. Nós costumamos dizer que a recompensa vem de Deus, não é mesmo? Costumamos dizer que a recompensa vem do céu. A volta de Cristo tem a função de recompensar aos que fazem por amor a obra do reino de Deus. Porque está escrito em Apocalipse 22:12: eis que venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Cristo, ele vai galardoar, ele vai recompensar a cada um segundo a sua obra, a obra que praticou. E também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Plantou, colheu, é a lei.
Amém, meus irmãos? Procure praticar essa palavra gloriosa. O mundo precisa de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, através de mim e através de você, que nos colocamos à disposição da obra do Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e não o contrário. Portanto, meus irmãos, sede molengas, sede inconstantes, seja faltantes, faltosos na obra, sei lá de quem aí, sabendo que não vai receber nada de ninguém. Não está escrito assim. Da mesma forma que não está escrito lá em Mateus 6,33, buscai primeiramente as coisas do mundo. Seja firme e constante. O que é constante? Constância. É constância. Seja constante. Constante, perseverante. Muita gente começa uma coisa hoje e não vê resultado imediato, para. Ou faz voto de tolo com Deus, cumpre quase nada e para e esquece, não cumpre o voto. Promete, não cumpre. Aí muitas vezes nós somos desses que queremos colocar Deus na parede e não somos nem constantes, nem muito menos abundante, e acabamos fazendo não por amor, mas muitas vezes pela obrigatoriedade da religião. E aqui eu vou lhe dizer, irmãos, que religião em si e práticas religiosas não vão levar ninguém para o céu, nem obras, nem caridade, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É a fé, é obedecer a palavra, estar no caminho do Senhor, é estilo de vida. Essa é a verdade. Religião tem um monte por aí. Religião não, seitas. Tem um bocado de seitas por aí. Seita que às vezes usa a palavra. Aí que está o problema. É para Deus nos usar e não nós usarmos Deus. Não é para mim usar a palavra do jeito que eu bem quero para adquirir os meus objetivos próprios. Eu não estou aqui como um profissional da fé. Eu não sou um profissional da fé. Eu não negocio a fé. Eu não permito que alguém terceirize a sua fé através de mim. Ô pastor, que isso? Tem gente que terceiriza a fé. Não consegue ser firme, nem constante, e nem abundante. Terceiriza a fé e paga para outro ser isso que está na Bíblia, e às vezes não é nem por amor. É porque é fonte de renda. E aqui comigo fonte de renda não funciona. Porque aqui é por amor a Cristo, pelo que Ele já fez na minha vida. Se Ele vai fazer mais alguma coisa, da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus. Você já agradeceu a Deus por estar vivo? Tanta gente reclamando aí que está comendo arroz com feijão, com frango. Graças a Deus que tem saúde, que tem estômago para poder se alimentar. Tem gente que chora porque não tem mistura. Misericórdia. Sabe por que aquele povo não entrou na terra prometida? Só entraram 2. Morreu tudo no deserto por causa da murmuração, reclamava. Deus descia, mandava o pão do céu, o maná sagrado. Estamos farto desse pão vil. Olha que coisa terrível, irmão. Faço até mal falando isso aqui. Estamos com sede, estamos com fome, queremos carne, queremos churrasquinho, queremos picanha. Nunca ninguém está satisfeito com nada. Não consegue ser firme, nem constante, nem abundante. E na verdade é tudo contrário. É relaxado, faz de qualquer jeito, chega atrasado na hora que quer, chega na pregação na hora do amém. Muitas vezes é dizimista, é ofertante, achando que está pagando para o pastor não falar nada, porque é isso que acontece. Eita glória, aleluia, é isso mesmo. Repito, tem gente que paga para os pastores para ele não ficar puxando a orelha. Esses pastores corrompidos são como cães devoradores, cão que nunca sacia a fome. Aí dá como diz, né? Dá um cala-boca aí para ele. Aqui, ó, o que ele gosta, ó.
Dá um cala-boca aí pra ele aí, muitos por aí, todas as religiões. E nessas seitas, que o amor ao dinheiro que predomina, o amor ao demônio mamon, o amor ao dinheiro, luxo, comer o melhor da terra às custas dos outros. Verdade, não consegue ser constante, nem firme, nem abundante, coisa nenhuma. Ele consegue ser firme quando vai lá com a maquininha. A irmãzinha consegue ser firme quando ela vai pro culto uma vez por semana, domingo à noite, na hora do amém. É dizimista fiel, para a sua própria consciência ficar limpa, ela possa tentar dormir direito quando deita naquele travesseiro. Não, irmãos, Deus quer compromisso com o ser humano. E aqui está uma palavra de compromisso. Deus requer compromisso. Você quer que Deus tenha compromisso com você, né? Eu quero que Deus tenha compromisso comigo, mas eu tenho compromisso com Ele. Pois é. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, como eu mesmo preguei aqui agora. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não me comparo com o que tem por aí, não. Porque eu não me nivelo por baixo, nem muito menos pelo topo. A média, um pouquinho acima da média, como no vídeo anterior. Você tá na média, ou você tá acima da média, ou você tá abaixo do abaixo da média. É você que sabe, você tem que saber disso. Que lugar você frequenta, com quem você anda, como tem sido o seu palavreado. É fi. Sai daí, fi, acorda, tu que dorme. Desperta. Vai ter bastante tempo para dormir depois, irmão. Meu Deus do céu. Firme, constante, abundante. Deus quer compromisso com o ser humano. Deus quer compromisso com aquele que diz que faz alguma coisa. Deus quer trazer você para o caminho, mas Ele não vai te obrigar. Você quer viver aí nas... Tem nem o que eu falo aqui, irmão. Nas seitas. É essa palavra que eu vou usar aqui. Nas seitas por aí. Venha, traga tudo que você tem. Venda sua casa e doa, pai. Irmãos. Cai quem quer. É a falta de entendimento, o povo perece. Falta de conhecimento, o povo morre. Porque não tem informação. Conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu vou ser liberto se eu não conheço nada? Se eu não busco conhecer? Se eu tenho preguiça de ler? Ô, pastor, eu não sei ler. Eu sou analfabeto, eu vim da roça. Você ouve? Quem tem ouvidos, ouça. Tem Bíblia em áudio. Ô, pastor, não sei mexer Sempre vai ter uma desculpa para não buscar a Deus. Mas assistiu o bebê... Sabe, né? Que eu ia falar uma coisa aqui, irmão. Assistiu o noticiário de crime? Você é investigador? Por que fica assistindo filme policial? Noticiário policial? É porque a gente gosta de acumular lixo. Aí não sabe por que tem pesadelo à noite. Porque a gente é constante e firme nas coisas do mundo. Abundante nas coisas do mundo. Mas a gente não quer ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Não, imagina, pastor. É coisa do passado. Não, pastor Fábio, não. É antiquado, que não sei o que. E a vida é minha, eu faço o que eu querer. Faz aí o que você quer mesmo. E continua vivendo essa vidinha rasa mais ou menos. Cheio de dor, cheio de enfermidade. Eu não estou dizendo, né, irmãos? Mas Deus sabe, né? Cada um deve saber também. Ô, irmão, a promessa que nunca chega. E o que você prometeu para Deus, você já fez? Não, então. Seja firme e constante, sempre abundante. A recompensa vai vir do Senhor. Tem gente que desanima, tem gente que abandona, tem gente que larga. Por quê? Porque não teve fé para acreditar nessa palavra. Está esperando a recompensa vir do homem, e a recompensa não vai vir de homem nenhum. Pelo contrário. Estamos rodeados, cercados de tão grandes nuvens de ingratos. Mal agradecido, como diz o outro lá no interior, mal agradecido. A gente não pode esperar criar expectativas. Nem tapinha nas costas, nem parabéns. Tem que fazer como para o próprio Deus, como é Colossenses capítulo 3. Para não esperar o reconhecimento humano. Os aplausos que vêm de fora. Você tem que ter fé nessa palavra, sabendo que o aplauso vem de dentro. Vem do Espírito de Deus, que é para habitar em você, ou pelo menos era para habitar dentro de você ou de mim. Ô, pastor Fábio, você fala desse jeito, parece que você não tem o Espírito Santo. Tá bom, irmão, fica aí questionando. Porque é isso que as pessoas gostam mais de fazer na terra. Questionar.
É pergunta, pergunta e não vai atrás das respostas. O povo tem muita dúvida, mas não quer saber de aprender. É aquela rotina. Acorda, come, trabalha, chega, deita, dorme. Nesse ciclo infindável, como Salomão escreveu, vive a vida, vive a vida, vive a vida, correndo atrás do vento. E a gente não faz o que é mais importante, ajuntar tesouros nos céus. Muitos querem juntar tesouro na terra, aí quando morre é como Salomão disse: que proveito teve o homem que trabalhou a vida inteira? Que proveito teve? Cansaço, gastar com remédio, família largar no asilo, aí quando morrer, fica a herança para a família brigar. Aí quando chegar lá no dia, vai fazer como o rico de Lucas capítulo 16. Ai, pai Abraão, me dá mais uma oportunidade. Não, acabou. Você não fez quando estava lá, aqui que muito menos você vai fazer. Aproveita, irmão. Aproveita, minha irmã. A decisão é sua. Quer fazer, faz. Não quer, não faz. Graças a Deus, que onde tem o Espírito de Cristo tem liberdade. Porque aqui muitas vezes, sempre, na direção de Deus, eu falo o que eu preciso ouvir. Eu estou falando, eu mesmo estou ouvindo. Eu falo o que você precisa ouvir, você que está aqui agora. Vai servir? Não sei. Pode servir um dia. Eu não sei da vida de ninguém, e graças a Deus por isso, a menos que Deus me revele. E Deus revela os mistérios. Quem tem ouvidos, ouça. Ser humilde é aceitar quando está errado. É aceitar que precisa corrigir os caminhos. É aceitar e não endurecer o coração. Não endureçais o coração quando ouvir a voz de Deus. Pior dos pecados, a dureza do coração do homem. Quem endurece o coração não aceita a palavra de ninguém. Pode descer o próprio anjo que não aceita. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes no que for que seja, e principalmente na obra do Senhor. Seja feliz, seja próspero, cresça e apareça. Amém? Apareça para que Ele apareça. Cresça para que Ele apareça. Amém? Que Ele cresça e que eu e nós diminuamos. E que tudo continue sendo para a honra e para a glória dele. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crer disso, amém, amém, graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe em nome de Jesus.